Opa! Quantas empresas uma pessoa pode ter no Simples Nacional? Já fez essa pergunta? Alguns vão falar assim, ó, professor, somente uma. Se você estiver se referindo a uma empresa Eireli, eu concordo com você. Uma pessoa só pode ter uma empresa Eireli. Mas, fora isso, ele pode ter quantas empresas ele quiser dentro do Simples Nacional. Aí você fala, professor, como assim? Ele poderia ter mais do que uma empresa no Simples Nacional? Sim, ele poderia ter duas, ele poderia ter 3, 10, 20, não importa. A palavra não importa, ela é pesada, a gente precisa explicar por quê. Tem um detalhe aí que a gente precisa analisar. O que é? Lembra qual que é uma situação impeditiva ou que retira uma empresa do Simples Nacional? É o faturamento. Se uma empresa exceder o faturamento de 4.800.000 no ano, ela vai ser desenquadrada do Simples Nacional. Tá, agora eu tenho 10 empresas no Simples Nacional. 10 empresas. Eu tenho uma empresa que eu sou sozinho, tem empresa que eu sou sócio com meu irmão, com a minha esposa, com o tio, com o sobrinho, com o periquito. Não tem problema. Eu tenho várias empresas limitadas e tal. Mesmo segmento, outro segmento, no Simples Nacional. Posso? Pode. A única coisa que eu tenho que me preocupar é o seguinte: eu tenho que pegar o faturamento da minha primeira empresa, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da 10ª, somá-los e elas não podem ultrapassar 4.800.000 reais. Se a soma dos faturamentos das 10 empresas, das 20, das 50, das duas empresas, não importa, se ultrapassar 4.800.000 reais, essa empresa vai ser desenquadrada do Simples. Qual dessas empresas? Todas as empresas, então são essas empresas serão desenquadradas do Simples Nacional por causa do faturamento somado todas elas. Professor, mas a primeira empresa só fatura R$1 milhão por mês, por ano no caso, né? Só fatura R$1 milhão por ano, beleza, mas a segunda? A segunda só fatura R$1 milhão também por ano, tá bom, e a terceira? A terceira também só fatura R$1 milhão por ano, tá, e a quarta e última empresa? Não, a quarta e última empresa fatura R$2 milhões por ano, ok, aí você tem todas as empresas vão ser desenquadradas do Simples Nacional, porque nós temos um sócio, um único sócio, mesmo que ele tenha 1%, mesmo que ele tenha 0,5%, essas empresas vão ser desenquadradas do Simples Nacional por causa do teto do faturamento, que ele estende a todas as empresas que pertençam àquele mesmo sócio. Aí algumas pessoas perguntam, você fala assim, professor, mas eu já li que existe uma regra que se for superior a 10% não vai ter o desenquadramento. Se for inferior, na verdade, né? Se for inferior a 10% não vai desenquadrar. Calma, calma, calma. Essa regra é uma outra questão. Qual que é essa questão? Vamos lá. Agora, o nosso cliente, né, esse empresário, esse sócio, ele tem uma empresa no Simples Nacional e uma empresa fora do Simples Nacional. Ele pode? Claro que ele pode. Só que aí tem uma regra de ouro. O que é a regra de ouro? Se ele tiver até 10% das cotas dessa sociedade fora do Simples Nacional, até 10%, o faturamento dessa empresa fora do Simples não vai somar com as empresas do Simples dele. Porém, se ele tiver mais do que 10%, aí soma o faturamento dela lá e da empresa do Simples também. Tá, então professor, ele poderia ter 10 empresas fora do Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, se ele for com um faturamento de R$100 milhões, mas se ele tiver menos do que 10% das cotas, não tem problema, a empresa do Simples Nacional dele permanece? Sim, permanece sem problema nenhum, porque ele tem menos de 10% dessa empresa lá que fatura R$100 milhões. Mas, se ele tivesse lá mais do que 10%, ele teria um problema, porque aí o faturamento daquela empresa somaria com essa e ultrapassaria os 4.800.000 e essa empresa que era do Simples teria que deixar o Simples Nacional. Beleza? Então são duas regras distintas que precisam ser analisadas. São empresas do Simples Nacional, independentemente da quantidade de cotas. Pode ser 0,5%, pode ser 0,1% das cotas das empresas. Vai ter que somar o faturamento de todas as empresas. Professor, mas e o outro sócio? O outro sócio não tem nenhuma empresa, ele não tem nada a ver com isso. Beleza, mas a empresa dele vai ser desenquadrada do Simples Nacional, porque ao somar todo o faturamento, por causa de um sócio, somou todos os faturamentos de todas as empresas daquele sócio, daquele CPF, ultrapassou 4.800?
Todas devem sair do Simples Nacional. Tá, e a outra regra é a situação de empresas fora do Simples Nacional. Se tiver mais do que 10% das cotas, soma-se o faturamento dela com a empresa do Simples Nacional. Se tiver menos do que 10%, aí não vai somar o faturamento. Ela pode faturar lá 100 milhões de reais, que não vai somar o faturamento com a empresa do Simples Nacional. Beleza? Então é isso. Forte abraço, fique com Deus e até mais!